Olá, shalom a todos. Que o Espírito Santo possa ir ao encontro de cada um. Aqui, uma carta-resposta do irmão José Brana a um pastor do Congo Brazzaville. Aqui está o nome do pastor, mas a intenção de compartilhar esta carta não é de atacar algum ministério, mas sim de nos posicionar na vontade perfeita de Deus. Sobre um caso de um pastor em situação de separação conjugal com sua esposa, cuja esposa saiu de casa. Ele ainda pode ser o pastor líder da igreja? O que a igreja deve fazer com relação ao seu pastor? Aqui compartilharei a carta enviada ao irmão José Brana e também a carta-resposta. Shalom, querido e amado profeta José Brana. Creio que minha mensagem o encontre em perfeita saúde, como é a oração de toda noiva. Eu sou o irmão, aqui tem o nome do irmão, do Congo Brazzaville. Estou escrevendo esta carta para pedir mais informações sobre as seguintes perguntas. Pergunta número 1. Um pastor que está em uma situação de separação conjugal com sua esposa, cuja esposa saiu de sua casa por um motivo desconhecido pela igreja e está morando com os pais, ainda pode ser o pastor que lidera a igreja do Deus vivo? Pergunta número 2. Em uma situação de separação conjugal, a responsabilidade de cuidar da esposa e dos filhos ainda recai sobre o homem quando sua esposa saiu de casa por vontade própria? Pergunta número 3. Se, depois de muitos meses, o pastor não conseguir se reconciliar com a sua esposa, que medidas a igreja deve tomar com relação ao pastor? Afastá-lo do púlpito ou a igreja tem o direito de destituí-lo? Pergunta número 4. Na ausência de um pastor supervisor geral, como o irmão Brana foi para o irmão Neville, quem é o responsável para corrigir este tipo de situação? Os porteiros? Os diáconos? Ou deveríamos trazer outro pastor? Observação: tudo isso está acontecendo há mais de 7 meses. Caro reverendo profeta José Brana, por favor, me esclareça sobre essas questões para me ajudar a andar nas normas da palavra, porque essa é a situação da minha igreja. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe ricamente. Aguardo ansiosamente sua resposta. Por favor, aceite minhas mais calorosas saudações. E aqui a resposta do irmão José Brana. Prezado, aqui o nome do irmão. Saudações em nome de Jesus Cristo. Meu querido irmão, eu certamente aprecio suas perguntas sinceras, meu amigo, e espero que esta resposta o ajude e o encontre no centro de sua perfeita vontade. Pergunta número 1. Aqui o irmão José Brana dá uma resposta para duas perguntas, para a pergunta número 1 e para a pergunta número 3. A1. Um pastor que está em situação de separação conjugal com sua esposa, a qual deixou o lar por uma razão desconhecida pela igreja e se encontra com seus pais. Poderia ele ainda ser o pastor que lidera a igreja do Deus vivo? E a pergunta número 3. No caso em que o pastor, depois de muitos meses, não consegue se reconciliar com sua esposa, qual abordagem a igreja deve adotar com relação ao seu pastor? Mantê-lo no púlpito ou a igreja tem o direito de destituí-lo? A resposta. De acordo com 1 Timóteo 3, o irmão não está mais qualificado para pastorear e, portanto, deve renunciar à sua posição. Se ele permanecer, a igreja terá de removê-lo ou sair e adorar em outro local. Pergunta número 2.
por estar em separação, a responsabilidade de cuidar da esposa e dos filhos ainda volta para o homem, quando a esposa deixa o lar por vontade própria? Resposta: o homem é responsável pelo bem-estar de seus filhos. Pergunta número 4. Na ausência de um pastor supervisor geral, como o irmão Brana para o irmão Neville, quem então tem a competência para resolver esse tipo de situação? Os porteiros? Os diáconos? Resposta: se não houver um pastor assistente, então a operação e a liderança dos cultos seriam colocadas nas mãos dos diáconos, que designariam um dos irmãos diáconos para liderar os cultos. Os porteiros não ocupam cargo algum e não fazem parte da junta de diáconos ou da junta de administração. Irmão, incentivo a igreja a permanecer unida e a tocar as fitas em seus cultos, pois não há nada melhor que você possa fazer. Irmão, espero que isso o ajude, mas se eu puder ajudá-lo ainda mais, por favor, me avise. Que Deus o abençoe ricamente. Irmão José Brana, Hebreus 13:8.